Fala pessoal, tranquilo? Nesse vídeo de hoje a gente vai discutir um pouco sobre uma função que é utilizada com strings na linguagem C, que é o strcmp. O que é que essa função faz? É uma função que é utilizada para comparar strings. Para ilustrar aqui, eu vou definir algumas strings aqui, né? Eu vou chamar de str1, uma string de no máximo 20 caracteres, que a gente inicializa aqui como, vou colocar um nome, por exemplo, Carlos Silva. E aqui eu vou criar outra string, que eu vou dar um nome aqui de Aline Oliveira. A função strcmp, ela funciona da seguinte maneira. Eu vou abrir aqui no terminal, a gente pode simplesmente dar um strcmp, que aí fica tranquilo de a gente ver. A função strcmp aceita como parâmetros duas strings, né? S1 e S2, e o seu resultado vai retornar um valor negativo, 0 ou um valor positivo, dependendo de como que é feita essa comparação. A função faz uma comparação lexicográfica da string. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ela vai comparar os caracteres um a um e a partir disso vai identificar se essa string é menor que essa lexicograficamente, ou seja, se eu comparar str1 com str2, a gente vai ver que Carlos, pelo fato de ser a letra C e no alfabeto a letra C vem depois da letra A, então aqui vai retornar um valor positivo, indicando que essa string é lexicograficamente, em termos de ordenação, vem depois da string 2 que começa com a letra A. Se a gente comparar a string str2 com a string str1, aí vai dar um valor negativo, dizendo que essa string antecede, né, ou lexicograficamente vem antes da string superior, porque o A, pelo alfabeto, vem antes da letra C. E se a gente compara duas strings que são iguais, a gente vai ter como valor 0. Eu vou colocar aqui str3. Inicialmente eu vou fazer uma comparação só com as duas strings de cima para a gente ter uma ideia. Né? Para ilustrar aqui, eu vou simplesmente dar um printf, porque a função strcmp vai retornar, ela retorna um inteiro, um valor inteiro, que é basicamente negativo, 0 ou positivo, é menos 1, 0 e mais 1, dependendo do resultado. Então, aqui a gente vai dar um printf do resultado da execução dessa função, é 1%d. Vou colocar aqui só para facilitar, então, str1, comparação, né? str1, str2, a gente tem esse resultado. Então, como é que vai ser? Vamos ver como é que vai ser aqui. Vamos compilar aqui. String exemplo, eu vou compilar como main. stdio.h, faltou o pontinho ali. Vamos lá, main. Você vê que retornou o número 2. Justamente porque Carlos vem depois do nome Aline. Se a gente fizer a comparação agora da 2 com a 1, o que é que a gente vai ter como resultado? Se a gente fizer essa comparação, a gente tem menos 2, ou seja, um valor negativo. Está dizendo que Aline antecede Carlos lexicograficamente. E aí, se a gente comparar, por exemplo, 2 e 3,
a gente vai perceber que o valor vai ser 0. O valor foi 0. Deixa eu só conferir aqui. No caso da execução aqui da minha máquina, ele escolheu o valor 2 e menos 2 como resultado. Retorna um inteiro maior do que, igual a ou menor que 0, dependendo se a string S1 é maior que, igual ou menor que S2. A comparação é feita utilizando caracteres sem sinal. Bem, então aqui no caso positivo, né? A str1 ela vem depois da str2, portanto um valor positivo. A str2 vem antes da 1, a linha A antecede a letra C no alfabeto, deu um valor negativo. E a str2 e a str3 são iguais. Perceba que se a gente fizer aqui, ele é sensível ao caso. Se, por exemplo, a gente comparar o A com esse outro A aqui, vai dar um valor diferente. Não deveria ser igual, porque na tabela ASCII a gente tem que o caractere A minúsculo é diferente do caractere A maiúsculo na tabela ASCII. Tranquilo? Ele retorna o valor inteiro. Tranquilo. Então, essa função aqui é bem interessante porque se você estiver trabalhando com algum algoritmo de ordenação, por exemplo, e você precisa salvar, você precisa ordenar, né, as strings de modo crescente, né? Ou seja, você precisa seguir a ordem alfabética delas, você vai fazer uma manipulação da strcmp e a depender do resultado você vai decidir se vai ocorrer a troca dos elementos ou não com base nessa função. Tranquilo? Bem simples, bem intuitivo. Espero que vocês tenham compreendido aí. Valeu!